Saudação fraternal a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos conhecer aqui agora uma nova lição deste livro chamado Segue-me. Livro ditado pelo Espírito Emmanuel, recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Avancemos então para a lição de título, Interrogação do Mestre, abre aspas. Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Jesus está em Lucas 9, 25. Em verdade, com a força associada à inteligência, pode o homem terrestre revolver o solo planetário, sugar os benefícios da Terra, incentivar interesses personalistas, erguer arranha-céus nas cidades maravilhosas, construir palácios para o ninho doméstico, elevar-se ao firmamento em máquinas possantes, consultar os abismos do mar, atravessar oceanos em navios velozes, estender utilidades no plano da civilização, criar paraísos de fantasia para os sentidos corporais, monopolizar os negócios do mundo, abrir estradas ligando continentes e povos, conversar à distância de milhares de quilômetros, dominar o dia que passa em carros de triunfo, substituir os ídolos de barro no altar da ilusão, formar exércitos poderosos, consagrados à morte, forjar espadas e canhões, ditar duras leis aos mais fracos, gritar a palavra de ódio em tribunas de ouro, exercer a vingança, oprimir, gozar, amaldiçoar. Em verdade, o homem usufrutuário da terra e depositário da confiança de Deus pode fazer tudo isso. Contudo, que lhe aproveitará tamanha exaltação, se distraído de si mesmo, se vale das glórias da inteligência para precipitar-se nos despenhadeiros da treva e da morte? De que vale, portanto, ao homem ter, mas não ser? De que vale, então, ao homem dominar o mundo, conquistar o mundo, ter o mundo aos seus pés, mas perder-se em si mesmo, não ter o rumo, caminhar apenas por caminhar, numa luta absolutamente vazia e sem sentido? A pergunta de Jesus é muito séria. De que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Será que essa pergunta, essa única pergunta, não seria suficiente para mudar a rota desta humanidade? Para mudar a direção de nossas vidas? Essa pergunta, se bem pensada, se profundamente meditada, não seria ela unicamente suficiente para nos apontar um caminho mais seguro, um caminho mais pacificado, um caminho mais tranquilo? Será que essa pergunta não nortearia nossas escolhas e decisões? Se ela fosse de fato levada a sério? Porque nos perguntemos agora, eu levo a sério o que Jesus nos disse? Eu aceito as explicações, os ensinamentos, as instruções que desceu do mais alto, vinda
de Jesus? Porque Jesus é o espírito mais elevado que aqui já esteve. Jesus desceu de uma esfera desconhecida para nós, de um patamar evolutivo que nós não conhecemos. Não temos a mínima ideia de onde ele está, porque ele disse: eu sou de cima, vós sois de baixo. Eu me retiro, vós vem me buscar. Ele é de cima, mas muito de cima. E qual é a nossa relação com ele? Porque essa pergunta foi dita há 21 séculos atrás. Milênios. E esta pergunta, que é uma pergunta muito simples, que aproveita o homem granjear o mundo inteiro se ele perde-se a si mesmo. É uma pergunta simples. Do que vale eu ter se eu não sou? De que vale ter e não ser? E ser prejudicado pelo ter? É uma pergunta absolutamente simples. Melhor seria não ter, porque não tendo eu não seria prejudicado por mim mesmo. A questão passa a ser o que eu escolho. Porque Jesus, ao se fazer aqui homem na matéria, ele não veio passear, ele não veio brincar, ele não veio de férias. Jesus não veio enganar, Jesus não veio mentir, Jesus não veio ludibriar, nem propor ilusões. Nada disso. Jesus não mente, não apresenta nenhuma verdade que não seja absoluta. Não há nenhuma falsidade nas colocações de Jesus. As verdades apresentadas por ele são as verdades absolutas. Absolutas. Jesus apresentou um código moral. E esse código moral, ele deve ser praticado não no planeta Terra. É um código moral praticado no universo. Não é um código moral no qual eu vou simplesmente aprender agora, praticar agora e no futuro eu abandono. Negativo. O código moral de Jesus funciona em todo o universo. Porque ele aprendeu o código moral de Deus. Olha o tamanho disso. Jesus é aquele que foi apresentado ao mundo como guia e modelo perfeito. Deus apresentou ao mundo Jesus como guia e modelo para que o homem pudesse em Jesus se espelhar. E aonde está Jesus na minha vida? Não falo de religião. Não estou falando de religião, porque é uma grande confusão. Há uma grande confusão. É como se Jesus tivesse sido sequestrado por certas religiões. E toda vez que a gente fala de Jesus, imediatamente as pessoas já ligam Jesus a certas religiões. Como se Jesus se restringisse a certas religiões. Como se Jesus fosse aquela religião. E não é. Não é. Jesus está muito acima disso tudo. E nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. As questões de Jesus não se restringem às falas de certos sacerdotes. Jesus nos propõe uma vida diferente a partir do seu evangelho. Jesus nos propõe um comportamento diferente. Porque se nós aceitarmos
a prática desse comportamento diferente, não sairemos prejudicados, tampouco perderemos algo. Aliás, ao contrário, só ganharemos. Ganharemos naquilo que nos falta. Ganharemos em amor, nos falta amor. Ganharemos em paz, nos falta paz. Ganharemos em fraternidade, nos falta fraternidade. Em indulgência, nos falta indulgência. Em benevolência, nos falta benevolência. Em perdão, nos falta perdão. Só ganharemos ao praticar aquilo que Ele nos solicita. Porque precisamos fazer aqui uma distinção muito séria e muito cuidadosa, que é a seguinte: não devemos desprezar as questões do mundo, as coisas do mundo. Não devemos desprezar. Coisas do mundo são coisas do mundo e são importantes para o mundo, para a vida material. Não vamos desprezar nem ignorar. Não é isso que Jesus nos diz. Quando ele diz a respeito da moeda, ele é perguntado: é justo, mestre, que eu pague o imposto a Roma? Fizeram essa pergunta para Jesus, querendo criar para ele um embaraço, uma armadilha. É justo que eu pague o imposto a Roma? Perguntava o judeu. O que Jesus respondeu? Me apresente uma moeda. Uma moeda foi apresentada a Jesus. E ele diz: nessa moeda está entalhado o rosto de quem? De César, foi a resposta. Jesus então arremata: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa é a distinção que a gente tem que fazer. As coisas que estão no plano físico, no plano da matéria, aqui, onde nós estamos agora, devem sim ser usadas pelo homem. Elas estão aqui, foram permitidas que aqui elas estivessem. Mentes muito mais sábias do que nós acompanham e organizam nossas evoluções, individual e coletiva. Dirigentes celestiais organizam as nossas evoluções e permitem que tenhamos as questões materiais em nossas vidas, tanto para o auxílio quanto para a prova, para o teste. Nos auxilia, mas também nos testa. Por isso que as coisas materiais estão aqui ao nosso dispor, para que aprendamos a utilizá-las da melhor maneira possível. Mas, via de regra, utilizamos as questões materiais apenas para atender às nossas necessidades únicas e exclusivas. O exclusivismo, o egoísmo. E a gente se perde. É permitido a riqueza? É permitida. Para o quê? Para que o rico ostente? Não. Para que o rico possa, através do excesso, auxiliar a todos que têm escassez. Auxiliando, amparando, diminuindo, minorando a dor e a fome do outro, a escassez do outro. Veja como é simples. Essa prática não é a prática comum. Quem tem, guarda e não divide. Quem não tem, deseja ter, vai invejar o que tem. Muitas vezes vai roubar. E a gente vai criando toda essa sociedade enferma, que ao invés da caridade, da fraternidade, do auxílio mútuo, vai se emparedando, criando muros e vai se fechando em si mesmo. Não devemos olvidar as questões do mundo, mas devemos colocá-las
numa hierarquia, numa ordem de prioridade de importância. As coisas que não são do mundo são mais importantes do que as coisas do mundo. Sendo assim, as questões espirituais são mais importantes do que as questões materiais. O espírito é mais importante do que o corpo. A minha qualificação, a minha evolução espiritual é mais importante do que a minha qualificação em relação a empregos e trabalhos, profissões no plano material. E eu preciso então estabelecer a ordem das coisas. Eu posso passar 100 anos buscando o dinheiro, o ouro, a prata. 100 anos. E posso conquistar o ouro, a prata, o dinheiro. Em abundância, em excesso. Muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Mas esses meus 100 anos passarão. Estamos de passagem. E quando os 100 anos passarem, eu irei, eu me vou. E o ouro, a prata e o dinheiro fica. O ouro, a prata e o dinheiro serviu para quê? Para mover a minha ação, minha energia, minha obstinação em ter, para possuir, e apenas isso? Se for isso, terei problemas. Porque eu me vou, meu espírito irá sair do corpo. E o meu espírito que tanto ficou obstinado, obcecado pelo dinheiro, não vai mais poder usar o dinheiro que tanto eu lutei e tanto eu guardei. E o dinheiro então fica. E eu não tenho mais acesso a ele. O que será de mim? Se eu passei 100 anos simplesmente cuidando de uma coisa só, que era ter, e não busquei o ser. Não busquei ser melhor. Não busquei ser caridoso. Não busquei ser amigo. Não busquei ser minimamente um ser espiritual do universo. Um cidadão do universo. Não busquei isso. Busquei apenas aquela coisinha ridícula e pequena que é ser um rico, um milionário para o plano material. O que será de mim então agora? É o que ele diz aqui agora. Há outras lições de Jesus com relação às questões materiais. E nós já vimos muitas. Precisamos nos perguntar onde está o código moral de Jesus, o evangelho de Jesus em minha vida. Tenho buscado o quê? Tenho desejado ser o quê? Porque o homem avançou nos conhecimentos da astrofísica, da química, na tecnologia, na fisiologia. O homem avançou. Estamos num patamar evolutivo em relação ao conhecimento das questões materiais nunca antes acessado. Estamos no melhor momento da humanidade nesse ponto. Vejamos a tecnologia que nós temos ao nosso dispor, a tecnologia que atende à medicina, à comunicação, ao transporte. De fato, nós evoluímos muito. O primeiro carro que se tem notícia é de 1800, se eu não me engano, 89 ou 86. É logo ali, 2 séculos atrás, 200 anos. Não faz, na verdade, não faz 200 anos. E vejamos os carros que hoje passeiam pelas ruas. Os testes para carros que vão, além de andar, voar, enfim. Uma loucura isso tudo. São as questões materiais.
E ninguém vai ser julgado por buscar o avanço tecnológico, o avanço material. Não. Mas será sim condenado por apenas desejar isso. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e se perder? Você está perdido, está se perdendo? A coisa mais importante que nós podemos ofertar a nós mesmos é a mudança de rumo para um rumo seguro, que é o rumo do espírito que busca a sua evolução como um ser imortal, um cidadão do universo. É o melhor presente que a gente pode se dar. Porque eu vou me dar presentes materiais para o quê? De novo, sem menosprezar as questões materiais, mas para o quê eu terei aquilo? Aquilo vai me servir para o quê? Vai me ajudar a ser melhor? No sentido mais amplo da palavra? Ou vai simplesmente servir para que eu ostente? Para que eu tenha? Para que isso vá acariciar o meu ego? Insuflar o meu orgulho? Cuidemos. Porque a maioria não aceita Jesus. A maioria despreza Jesus. Despreza Jesus. Estão aí. Observemos o mundo, como ele está. Janela fora, porta fora de nossas casas. Como é que está o mundo? Pegando fogo. O mundo está em chamas. E não há um quadrante deste planeta onde não haja conflito, confronto, problemas, transtornos, etc, etc, etc. Por quê? Vá então onde há esses confrontos, conflitos, traumas, problemas, transtornos e verifique se lá Jesus está presente. Verifique. Volte e me diga. Porque eu já sei a resposta. A resposta é: ele não está presente. Porque onde há conflito, confronto, problemas de múltiplas ordens, não há seguidores de Jesus ali. Não há, na essência. Porque muitos falseiam e mentem. Se dizem cristãos, se dizem seguidores, discípulos de Jesus, mas na verdade são lobos fantasiados de cordeiros. A essência de Jesus é a prática do Evangelho de Jesus. Jesus é a ponte, é o guia, é o modelo, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Veja o tamanho de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão pela porta, que é Jesus. Esse é o tamanho dele. E a maioria não aceita, despreza, ignora, ironiza e combate Jesus. Porque quem não é a favor é contra. Cuidado! Quem não segue prejudica a obra. Quem não trabalha a favor, trabalha contra. Onde é que você está? O convite é feito todos os dias. Segue-me. Jesus ainda conversa com a gente. Esteve aqui uma única vez num corpo físico, molecular, biomolecular, de carne e osso. Uma vez. Mas nunca abandonou a humanidade. Jesus está presente. Em espírito, em consolação, em amor, em luz. Cuidando, protegendo, amparando, intuindo essa humanidade.
Temos tido olhos de ver isso e ouvidos para ouvir as instruções, os pedidos, as lições deste que é o guia e modelo dessa humanidade? Você vai, eu vou, iremos. A passagem por esse plano vai acabar. E você colherá o que você plantou. E você continuará a ser quem você é. Se tu és do mundo, pouco lhe servirá as questões do Espírito. Portanto, mude. O tempo corre. E o tempo não para e nem espera ninguém. Porque o tempo é dado o suficiente para cada um de nós. Se a gente usou bem ou mal o tempo, a gente vai ter que arcar com isso. Cada um segundo sua obra. De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.